presidente da Câmara, Rodrigo Maia, sob o argumento de que ele pode ser aprovado mais rapidamente. É isso? Isso mesmo, Renata. A ideia é acelerar o processo. Boa noite a você, boa noite a todos. Segundo o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, o projeto de lei pode ser colocado em votação no mesmo dia, por meio de atalhos com mais agilidade e segurança jurídica. E disse que pode ser votado amanhã mesmo. Na coletiva de hoje à tarde, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, disse que o número de casos sob investigação aqui no Brasil caiu de 16 para 14. Eles estão distribuídos em 4 estados. São 7 casos em São Paulo, 4 no Rio Grande do Sul, 2 em Santa Catarina e 1 no Rio de Janeiro. Apesar de nenhum caso confirmado no Brasil, o Ministério informou também que mudou do nível 2, quando há risco iminente de casos suspeitos do vírus, para o nível 3, quando se declara o estado de emergência em saúde pública. Como uma medida de prevenção, também foi decidido que a quarentena será de 18 dias e não 14, como está sendo feito em outros países. É uma cautela a mais, segundo o ministro. O voo fretado pelo governo deverá trazer da China apenas brasileiros que estejam em Wuhan. O governo explicou que será assim porque a cidade é o epicentro da doença e a única onde o governo chinês fez o bloqueio. Os ministros da Saúde e da Casa Civil explicaram que ninguém com qualquer um dos sintomas da doença vai poder embarcar no avião. Nós, Ministério da Saúde, fazemos o critério sanitário para embarcar no avião. Nós vamos ter que fazer um exame admissional, porque a pessoa, se ela tiver com febre, se ela tiver com sintoma, a gente não vai colocá-la dentro do avião com os outros que não têm. As pessoas que virão para o Brasil são pessoas assintomáticas. E para não haver nenhum risco para a população brasileira, os brasileiros que estão lá, ou filhos de brasileiros que estão lá, virão ao Brasil sob a cobertura de uma equipe médica. Nós precisamos dar a salvaguarda, o apoio e a solidariedade aos nossos irmãos e irmãs que estão lá, mas o presidente Bolsonaro tem a preocupação sempre de proteger a população brasileira. Então, queremos dar esta tranquilidade. Fernando, o governo já decidiu que a quarentena será em base militar e parece que tem pelo menos 2 em avaliação, certo? Sim, Renata. Amanhã, os Ministérios da Defesa e da Saúde vão inspecionar as bases aéreas de Florianópolis e de Anápolis, em Goiás, para escolher o local da quarentena. O governo quer saber qual delas tem as melhores condições de isolamento, um cômodo para cada pessoa, proximidade de hospital com leitos suficientes e UTI, para o caso de uma necessidade. O mais provável é que seja escolhida a base de Anápolis. Um hospital militar em Brasília também já está sendo escolhido para funcionar como unidade de referência em caso de necessidade de transferência de algum paciente que estiver na quarentena. A gente lembra que os brasileiros que vierem em voos de outras localidades da China não terão que ficar isolados. Na coletiva, o ministro da Saúde falou também sobre a letalidade do novo coronavírus e explicou que a capacidade que o vírus tem de matar é bem menor do que se pensava no início. Todo mundo tem muito receio, porque a letalidade do corona 2002 era muito alta e como migrou-se os números e a transmissibilidade desse corona é maior que aquele, pensaram nos primeiros números, nossa, é a tempestade perfeita. Aí chegou um coronavírus que transmite muito e é muito letal. Então aquilo foi o impacto. Agora, com o passar dos dias, vocês vão ver a ciência mostrando, olha, não é bem assim, a transmissibilidade é maior sim, mas a letalidade está muito mais baixa. O governo ainda não tem o número fechado de brasileiros que virão de Wuhan. Fala-se de 40, 50 pessoas. Como a FAB não dispõe de aviões grandes, nem com autonomia de voo, o governo vai abrir licitação e fretar um avião que fará escala em Israel. Antes do embarque, os pacientes terão que assinar um documento se comprometendo a ficar em quarentena quando chegarem aqui no Brasil. Renata? Muito obrigada, Fernando. Os brasileiros na China são o assunto desta terça-feira. Um deles, o treinador de futebol Marcelo Alves Vasconcelos, conversou comigo sobre o impacto do coronavírus no cotidiano dele, dos vizinhos, dos colegas de trabalho e expôs um dilema que é de vários outros brasileiros lá.
ficar ou voltar nesse voo que o governo brasileiro vai providenciar. Nesse episódio, eu também entrevisto o infectologista Fernando Gatti, que avalia a necessidade da quarentena e explica cuidados básicos a tomar para proteger a população. Esse episódio está disponível logo mais no G1 e em aplicativos de podcast. Bom, é hora da gente atualizar os números do coronavírus no mundo. São 427 mortes, 2 delas fora da China continental. Uma nas Filipinas e outra confirmada agora há pouco em Hong Kong. A China, que é a origem e tem o principal foco da epidemia, informa que 632 pessoas doentes já foram curadas. E já passa de 20 mil o número de pessoas infectadas. Os Estados Unidos anunciaram agora à noite o segundo caso de transmissão de pessoa para pessoa. São 11 infectados pelo coronavírus no país. De Nova York, o Jorge Pontual tem mais informações para nós. Boa noite, Pontual. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. Foi na Califórnia. Um homem de 57 anos chegou de Wuhan com o novo coronavírus e passou para a mulher dele. Os dois estão isolados em quarentena na casa deles, sendo monitorados pelas autoridades de saúde. Como eles não têm sintomas graves, tomou-se a decisão de não hospitalizá-los para reduzir a chance de transmissão do vírus. No caso anterior, foi a mulher chegada de Wuhan que passou para o marido. Esse casal foi hospitalizado. Dos 11 casos confirmados aqui nos Estados Unidos, 6 estão na Califórnia e há dezenas de casos ainda suspeitos sendo investigados. E 3 são aqui em Nova York. Numa reunião em Genebra, o diretor-geral da Organização Mundial de Saúde elogiou o modo como a China vem conduzindo a luta contra o novo coronavírus. Ele lamentou que vários governos venham adotando o que ele chamou de medidas que interferem desnecessariamente nas viagens e no comércio internacional. E os chineses acusam os americanos de estarem promovendo o pânico mundial. Mas o fato é que o número de mortes aumentou 19% nas últimas 24 horas. O hospital construído em Wuhan, epicentro da doença, em apenas 10 dias, hoje começou a receber pacientes. Um segundo hospital construído no mesmo prazo começa a operar ainda esta semana. De qualquer forma, a economia chinesa está praticamente paralisada pela epidemia. Como a China é o maior importador mundial de petróleo e seu volume de compras está caindo, o preço do barril despencou 20%. A OPEP convocou uma reunião de emergência para tentar cortar a produção e segurar o preço. Aqui nos Estados Unidos, o Departamento de Saúde comunicou ao Congresso que precisa de uma verba extra de 136 milhões de dólares para combater o coronavírus, Renata. Obrigada, Pontual. No mercado financeiro, as principais bolsas da Ásia operam em alta nesta terça-feira. No primeiro pregão, após 10 dias fechadas por causa do feriado de Ano Novo de lá, as bolsas chinesas perderam 400 bilhões de dólares. Isso apesar do Banco Central Chinês ter